Deus tem uma palavra para você no dia de hoje. Você crê nisso? Você crê que o nosso Deus ele continua falando? Você crê que o nosso Deus ele continua operando na sua vida? Você crê que Deus ele conhece o seu coração? Ele sabe como está a sua vida? Ele sabe desde o seu levantar até o seu caminhar e o seu deitar? Você crê realmente que existe um Deus vivo que tudo pode, que tudo sabe e que tudo faz sobre a sua vida? Então, se você crê nisso, você está no lugar certo. Aqui no Vivendo pela Vida, nós falamos sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que a sua palavra nos deixou, a sua palavra escrita, mas também aquilo que o seu Espírito Santo fala. Nós sabemos que servimos a um Deus vivo. O nosso Deus ele não está morto. O nosso Deus ele não está pendurado no madeiro, mas ele ressuscitou. O nosso Deus ele não é imóvel, ele não é mudo, ele não é surdo. O nosso Deus ele interage comigo e com você. Então preste muita atenção que Deus ele quer falar com você, Deus tem uma palavra para a sua vida e no final dessa palavra nós vamos orar para que tudo que for dito aqui nesse vídeo, nesse momento, possa entrar no seu coração, possa encontrar um terreno fértil, um solo fértil e que venha a crescer e produzir muitos frutos na sua vida. Então, antes de mais nada, eu quero aqui agradecer a sua presença, independente de qual credo, independente de qual religião você seja, todos são bem-vindos para ouvir a palavra de Deus. Eu quero pedir aqui o seu apoio e a sua contribuição, que você curta esse vídeo para que mais pessoas também sejam alcançadas, que também sejam abençoadas por essa palavra através desse canal. E se você ainda não é inscrito, aperta aí no botão vermelho de inscreva-se, rapidinho, você vai apertar em inscrever-se, depois vai aparecer um sino, você clica no sino e dessa forma você vai receber todos os vídeos e todas as notificações assim que saírem novas postagens aqui no canal. Lembrando que você não paga absolutamente nada. Esse é um conteúdo gratuito para abençoar a sua vida. Eu sei que vivemos em tempos difíceis, tempos confusos para muitas pessoas e talvez a sua vida esteja assim. Talvez você esteja sem saber o rumo, sem saber que caminho tomar, sem saber o que fazer, sem saber como prosperar diante de Deus, diante daquilo que agrada ao Senhor. E hoje Deus tem uma palavra muito profunda para falar com você. Essa palavra que nós vamos ler, ela está lá no livro de Salmos, Salmo de Davi, Salmo capítulo 15. Eu quero que você preste muita atenção no que está escrito aqui e nas lições que nós vamos extrair para a sua vida em nome de Jesus. Salmos capítulo 15, versículo 1 nos diz o seguinte: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor, e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Você crê na palavra de Deus? Você crê que existe uma mensagem aqui de Deus hoje para a sua vida? Então, se você crê nisso, já digita aí nos comentários, no chat, eu creio.
Eu creio na palavra de Deus. Eu creio em nome de Jesus que Deus tem uma palavra para mim hoje. Então digite, eu creio, se assim você o crê. É interessante que quando nós olhamos aqui essa passagem, né, lemos esse texto de Salmos, que é um salmo davídico, ele nos traz 4 situações, 4 orientações, né, que você precisa implementar na sua vida, né, para que de fato você viva o favor de Deus, né, para que de fato você não seja abalado. Porque nós sabemos que no mundo passaremos por aflições, no mundo passaremos por angústias, né, por lutas, por dificuldades, né, por situações pesadas, mas nós precisamos entender que estando com Deus, né, estando nos caminhos de Deus, estando com o Senhor, você não será abalado. Então a primeira coisa que o salmista fala aqui é: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? O que Davi está querendo dizer na verdade é o seguinte: Senhor, quem poderá ter acesso, né, à tua presença? Quem poderá estar próximo a ti, Senhor? E aí novamente ele afirma, né, ele reafirma essa questão quando ele diz: quem pode permanecer em teu santo monte? Na época de Davi, na época dos reis, na época dos profetas, na época dos patriarcas, o homem, para se aproximar de Deus, ele precisava subir ao monte, né? Era o caso ali de Moisés, por exemplo. Moisés, ele subia ao monte porque ali estava a presença de Deus. E ali Moisés falava com Deus, né, e ouvia a Deus. Foi no monte onde Moisés ele recebeu, por exemplo, os 10 mandamentos, né, o decálogo. Então foi no momento de monte, né? E o monte ele simboliza essa presença, né, de Deus, a presença com o divino, a presença com o eterno, a presença com aquilo que é superior à minha e à sua vida. Mas também precisamos entender que o santuário, né, ali no tabernáculo, onde eles montavam ali o seu acampamento, né, para adorar a Deus, então ali no tabernáculo existia o Santo dos Santos. Então era esse santuário onde o sumo sacerdote ele adentrava, né, e ali existia a presença de Deus, né, onde o sumo sacerdote iria fazer a aspersão, né, de sangue para que os pecados do povo fossem perdoados, né, ali na Arca da Aliança, né, a Arca do Senhor. Então por isso que Davi ele remete ao santuário e ele remete ao monte, que eram as duas situações onde podia-se estar na presença de Deus, né? Podia-se estar com Deus, né? Falando com Deus, ouvindo ao Senhor, né? Recebendo coisas do alto. É claro que hoje, depois da vinda de Jesus, nós sabemos que Deus ele é onipresente, né? Na verdade, Deus ele habita dentro daqueles que creem nele, né? De todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Então nós entramos na presença de Deus a partir do momento que nós o recebemos nas nossas vidas. E aí nós temos uma comunhão constante, né, vitalícia com o Espírito Santo de Deus. Mas preste atenção que esse texto aqui ele vai falar 4 situações, né, ou 4 pontos que você precisa observar para que você não seja abalado na sua vida, mas que você seja realmente abençoado pelo Senhor. E a primeira coisa que o salmista fala, que a palavra de Deus nos fala, está lá no versículo 2, que diz o seguinte: quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade. Então, para que você não seja abalado pela circunstância da vida, né? Primeira lição aqui nesse texto é:
tenha uma vida íntegra, né? O que o salmista diz. Tenha uma vida íntegra. Ande com integridade. E como é que a gente anda com integridade? É praticando a justiça. Mas não é a justiça dos homens. Não é a minha justiça, não é a sua justiça. É a justiça de Deus, né? A justiça de Deus que deve ser praticada. E a justiça de Deus, meu irmão, minha irmã, ela é muito diferente da nossa. A justiça de Deus, ela é muito diferente da nossa, né? Deus, ele derrama de graça, Deus, ele derrama de perdão, Deus, ele derrama de misericórdia, né? Deus, ele está muito mais disposto a corrigir as pessoas, né? A perdoá-las, a mudar a sua história, a mudar o seu caminho, do que a puni-las. Mas é muito importante que você faça a sua parte. E a sua parte é agir com integridade, né? Agir com justiça. Não ficar se aproveitando de situações, né? Sendo injusto com um, sendo injusto com o outro. Não, dando um jeitinho aqui, passando a perna ali. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer de mim e de você que sejamos justos, que sejamos íntegros. No mundo onde vemos tanta corrupção, né? Tantas pessoas aí se sobressaindo, né, perante as outras, passando pessoas para trás, passando o sócio para trás, passando a família para trás, filhos que às vezes colocam os pais, né, para trás, prejudicando os seus próprios pais, né? Pais também que muitas vezes não agem com justiça para com seus filhos, né? Muitas vezes privilegiando uns, né, em detrimento de outros. Então, nesse cenário de injustiças, procure ser justo, procure ser íntegro, né? Andar com integridade. Essa é a primeira lição de Deus para mim e para a sua vida. E aí o salmista continua e no versículo 3 ele diz o seguinte: quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Que difícil, né, meu irmão? Que difícil, hein, minha irmã? Não falar mal dos outros. Não murmurar a respeito da vida dos outros, né? Não ficar difamando os parentes, não ficar difamando o próprio cônjuge. Quantos casais, né, muitas vezes difamam o próprio cônjuge? É a esposa falando mal do marido, é o marido falando mal da esposa, né? São os pais falando mal dos filhos, os filhos falando mal dos pais, né? As pessoas falando mal do patrão, o patrão falando mal do empregado, né? O cristão falando mal do seu líder espiritual, falando mal do pastor, fala mal do padre. Enfim, é sempre um falando mal do outro, né? Difamando o outro, como aqui diz o salmista, tentando denegrir a imagem, né? Tentando colocar aquela pessoa a zero, né? A nada, perante a um grupo, perante a sociedade. E em tempos de internet ainda mais. Muitas vezes você vê aí nos comentários, né, as pessoas, ao invés de estarem abençoando as outras, de estarem encorajando, de estarem, né, dando aquele empurrão santo, né, para que ela prospere, para que ela siga em frente, né, incentivando, não. Muitas vezes os comentários eles estão cheios, né, de difamação, apenas denegrindo a imagem de outras pessoas. Em terceiro lugar, a palavra nos diz o seguinte: quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Então, o terceiro ponto aqui, o que é? Os que desprezam quem tem conduta reprovável. Infelizmente, hoje nós vemos na internet, né, esses falsos heróis aí que vão surgindo,
com condutas que não estão de acordo com aquilo que Deus nos ensinou. Mas, infelizmente, esses homens e essas mulheres, né, eles são aplaudidos, né, pela sociedade. Muitas vezes eles são aplaudidos até por pessoas da fé cristã, né, por pessoas que se dizem cristã. Então nós precisamos ter muito cuidado de reprovar aquela conduta que não é aceitável aos olhos do Senhor. E a reprovação aqui, meus irmãos, é justamente de observar algo e falar, olha, isso aqui não serve, isso aqui está errado, isso aqui não é para a minha vida, isso aqui não é para a vida da minha família, né? Isso aqui não convém. Então eu não posso replicar isso, eu não posso passar para frente, eu não posso compartilhar, eu não posso colocar num grupo de WhatsApp, entende? Porque aquela é uma atitude reprovável. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Infelizmente, às vezes eu vejo pessoas na internet compartilhando coisas sem colocar um filtro, né? Sem orar antes, sem entender antes se aquilo de fato é algo positivo ou não, se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Então o salmista diz, quem despreza os que têm conduta reprovável. Né? O que nós temos que fazer então, amados, por essas pessoas? Nós precisamos orar pelas vidas delas. Né? Nós precisamos pedir para que Deus ele tenha misericórdia, para que Deus intervenha, né? Para que Deus faça uma obra, para que Deus promova um milagre e a sua vida seja transformada, assim como Ele tem transformado muitas vidas, assim como Ele tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. Então essa é a conduta que nós devemos ter, represar aquilo que não está de acordo, né, com a palavra de Deus, tudo aquilo que não está de acordo com essa palavra, então nós precisamos reprovar, né? Essa é a instrução. E em quarto lugar, olha só o que o salmista diz, né? Para que você jamais seja abalado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Né? Emprestar sem visar lucro. Muitas pessoas elas passam por necessidades, né? Elas passam por problemas financeiros. Elas não conseguem muitas vezes pagar uma conta, comprar um alimento para sua casa, né? Comprar uma roupa para sua esposa, para os seus filhos. Né? A gente sabe que muitas pessoas passam por situações financeiras difíceis, né? Passam por restrições. Então, se você tem condição de fazer isso, né, empreste, mas sem cobrar juros. Né? Não seja um agiota, né? Mas seja um agente de bênção, de transformação. Né? Eu vou até mais além. Né? Se às vezes você puder, dê o dinheiro, doe o dinheiro. Se isso não vai fazer falta para você, se não vai faltar na tua casa, para a tua família, então doe para uma pessoa que está precisando. Né? Às vezes ajuda ela a pagar uma conta, né, de energia, um condomínio. Né? Às vezes ajuda ela a fazer ali a compra do dia, né? A fazer o mercado da semana, né? Fazer as compras que precisa em casa. Às vezes a pagar um calçado para um filho ir para a escola, né? Enfim. Então, essa é a instrução de Deus para a sua vida no dia de hoje. Essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Então vamos recapitular aqui, né, para você que chegou agora. Nós vamos fazer então um resumo do que você precisa fazer para que a sua vida seja inabalável. Você quer ter uma vida inabalável diante de Deus? Então digita aí, eu quero. Você quer ter uma vida inabalável? Então digita pela fé, eu quero. Eu quero ter uma vida inabalável. Então nós vimos aqui que de acordo com Davi,
A primeira coisa que você precisa fazer para ter uma vida inabalável é ser íntegro, agindo com justiça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é não difamar os outros. Não falar mal dos outros, não falar mal das pessoas, né? Não falar mal dos parentes, não falar mal da mãe, dos filhos, do chefe, dos empregados, dos líderes. Não falar mal, não difamar. O terceiro ponto é desprezar a conduta reprovável. Então, se alguém está tendo conduta reprovável, seja próximo a você, seja na internet, aí nas redes sociais, então nós precisamos desprezar, né? Isso não pode fazer parte das nossas vidas. E por último, quem empresta dinheiro sem visar lucro, né? E não aceita suborno para mentir a respeito do inocente. Ou seja, quem empresta, quem faz o bem, quem doa, né? Quem está sensível à necessidade do próximo. Então, seguindo esses 4 pontos, eu tenho certeza de que a sua vida será inabalável diante do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Nós vamos orar então em cima dessa palavra, né, em cima aqui do Salmo 15, capítulo 15. Nós vamos orar pedindo para que Deus ele derrame sobre a sua vida tudo isso, né? Todos esses 4 itens aqui que o salmista nos apontou, para que você possa prosperar, para que você possa prosseguir, né, firme na sua fé, firme em Jesus, né, e sendo abençoado em todas as áreas da sua vida. Então quero que nesse momento você ore comigo, né, que estejamos juntos em oração para que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e o nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor continua falando conosco. Te agradecemos porque o Senhor continua ministrando ao nosso coração. Eu quero te pedir, Pai, nesse momento, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, que está aqui assistindo, acompanhando essa oração, Pai. Que em nome de Jesus, assim como o rei Davi colocou aqui nesse salmo, que o meu irmão, que a minha irmã, Pai, possa agir com integridade nos seus negócios, com integridade na sua conduta, com integridade dentro do seu lar, com integridade dentro da empresa, seja como patrão, seja como funcionário, com integridade, Pai, onde quer que ele esteja, agindo sempre com justiça, sendo justo com o próximo, sendo justo diante das situações que se apresentam diante dos seus olhos. Quero te pedir também, ó Deus, que o meu irmão e a minha irmã, Pai, possa se afastar, Deus, daquelas condutas que são desprezíveis ao Senhor, daquelas condutas, Pai, que não fazem parte da Tua palavra, que não fazem parte do Teu reino, condutas que às vezes elas parecem até ser justas, elas parecem até ser certas, né, aos olhos humanos, mas que aos olhos do Senhor não são, Pai. Essas condutas, elas levam à destruição, né? Elas levam à morte, elas levam à depreciação do ser humano, elas destroem a imagem masculina, elas destroem a imagem feminina, elas destroem a imagem da família, elas destroem a imagem dos filhos. Então, que o meu irmão e a minha irmã possam ter discernimento, Senhor, para entender aqueles procedimentos que não vêm do Senhor, Pai. Te peço também que haja bondade em seu coração, bondade para distribuir, bondade para abençoar a vida do próximo, daquele mais necessitado, daquele que tem passado por privações. Então que o meu irmão e a minha irmã, Pai, seja um canal de bênção, seja um canal que venha
prosperar, abençoar a vida dessas pessoas. Seja como a tua palavra diz, né, emprestando, sem cobrar juros, né, mas para que verdadeiramente essas pessoas possam se reerguer nos seus problemas. E se for possível, Pai, que elas possam dar, né, que o Senhor prospere as suas vidas, que o Senhor transborde, para que elas deem, Pai, em abundância, né? Tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas aí passando privações na sua vida, Deus. Então, que em nome de Jesus, né, que haja abundância no meio do teu povo, Deus, e que haja generosidade em seus corações para que sejam doadores no teu reino. Eu quero te pedir nesse momento que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor abençoe o seu trabalho, né? Prospere o meu irmão e a minha irmã em nome de Jesus, Deus. E que a sua vida seja inabalável, né? Que a sua vida seja guardada pelo Senhor, Pai, pelo teu Santo Espírito, pelos teus anjos, guardando desde o seu levantar até o seu deitar, Pai. Esse é o nosso pedido na oração de hoje, Deus. Crendo que o Senhor fará muito mais do que nós estamos aqui pedindo, Pai. Porque o Senhor é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Então nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Então seja abençoado no dia de hoje, né? Que Deus expanda, né, os teus celeiros, que Deus aumente a tua plantação para que a tua colheita seja gigantesca para a honra e para a glória do Senhor. Quero aqui agradecer a sua presença, né? Se você puder e se essa palavra falou com você, compartilhe ela com mais pessoas, né? Clique aí no botão compartilhar, mande para um parente, para um amigo, coloque aí num grupo de WhatsApp e abençoe a vida dessas pessoas. O nosso Deus, Ele quer abençoar o maior número de pessoas possíveis, Ele quer falar com o maior número de pessoas possíveis para que elas sejam resgatadas, né, da situação a qual se encontram, né, e mudem a sua realidade pelo poder da palavra de Deus. Um beijo no seu coração e nós nos encontramos aqui, se Deus quiser, nos nossos próximos vídeos.